Bom dia, meu nome é Grayson da Silva Crescêncio, eu tenho 44 anos, gostaria de dar meu testemunho e ajudar quem está passando pela mesma coisa que eu estou passando hoje. E acredito que muitas e muitas pessoas estejam passando por isso e não sabem como buscar ajuda. Hoje é o meu primeiro dia enxergando isso, que eu estou buscando ajuda tanto através deste vídeo, quanto um tratamento, tá? Que eu preciso, e tem muita gente que precisa assim como eu, e ninguém sabe o caminho, porque as pessoas vão a psicólogo, vão a psiquiatra, dão testemunho para sua família e para amigos, e não conseguem um resultado. Gostaria de começar do fim. Eu já perdi muita gente na minha vida, e esse é o fim. Eu perdi quase todo mundo. Perdi amores, perdi amigos, perdi familiares, e eu nunca soube o porquê. Eu sempre achei que eu era assim, que todo mundo tinha que se enquadrar a mim, que era uma coisa normal. E não é normal chegar aos 44 anos sozinho, sem família, que eu digo família, esposa, filho. Eu não tenho esposa, não tenho filho. Graças a Deus eu tenho minha mãe e minhas irmãs. Desculpa tá chorando, gente. Vai acontecer um monte aí. Mas vocês não sabem o quanto é difícil ter começado esse vídeo. Mas algum propósito tem. Na verdade tem. Eu li um livro hoje pela manhã no qual dizia para mim transformar a minha dor num testemunho para quem também precisa tanto quanto eu. E lembrando aqui que eu não sou ninguém, eu também preciso, assim como vocês aí precisam. Então, peço que não me julguem, porque eu não sou nada, estou aprendendo, mas eu tenho certeza que isso vai esclarecer muita coisa para muita gente, se Deus quiser, se Deus quiser. Então, gente, como é que eu cheguei até aqui? Através da dor, através da dor. E como assim, Grayson? Através da dor. Eu acho que a dor de estar sozinho, de me sentir sozinho. E hoje, graças a Deus, é só um sentimento, uma vaga lembrança uma vaga lembrança que eu tenho das vezes que eu me senti sozinho. Já tive depressão, hoje eu não tenho mais, graças a Deus. Acho que eu nem conseguiria estar fazendo esse vídeo se eu tivesse. Já tive crises de pânico. E eu queria falar através desse vídeo como é que eu descobri o quanto eu preciso de ajuda e quanta gente precisa de ajuda assim como eu. Gente, existe um monte de transtornos psicológicos psicológicos, mentais que a gente pode enfrentar durante a vida, e isso começa lá atrás, começa lá na infância. E sem culpar ninguém do meu passado, não, porque eles também não sabiam, eu tive um pai muito novo que me exigia muito, eu apanhei bastante, e isso foi moldando meu caráter, isso foi moldando meu ser. Só que eu nunca imaginei que isso tivesse consequências, né? Nunca.
Achava que era normal uma criança ser repreendida, apanhar, que fosse, que hoje em dia é muito difícil disso acontecer e tá certo, graças a Deus, assim, ó. Não maltrata o teu filho, a tua filha. Conversa, ensina, porque isso vai ter graves consequências, graves. E a minha, graças a Deus, eu não posso reclamar, graças a Deus, foi para me servir, para estar aqui hoje, para tentar ajudar quem precisa de ajuda tanto quanto eu. Eu criei um transtorno no qual eu não consigo controlar, muito minhas emoções. Café, pessoal. Não consigo controlar meus impulsos e impulsos negativos, positivos, todos que vocês podem pensar. A pior coisa que existe é a gente perder um pouco o controle sobre nossas emoções. E gente, é meu primeiro vídeo que eu tô gravando na minha vida, eu não consigo nem olhar direito para a câmera, tá? Eu peço desculpa por estar chorando, por gaguejar, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar. Eu só quero dizer para vocês que se um dia verem esse vídeo e acharem importante, que compartilhem com mais pessoas e digam que elas não estão sozinhas. Eu não estou sozinho. Foi Deus, foi o universo, foi qualquer força que nos rege, que me trouxe até aqui. E eu tenho que transformar minha dor numa coisa boa. Eu tenho. É minha obrigação. Meus familiares se afastaram de mim. Tive muitas mulheres na minha vida que se afastaram de mim. E eu sempre achei que era eu. Sempre achei que era eu que não queria, que eu... Não, eu não quis mais aquela pessoa. Por isso que a gente não tá mais junto. E realmente, muitas das vezes, foi eu quem terminou meus relacionamentos. E por quê? Por falta de controle das minhas emoções. Por não saber controlar, a única coisa que eu fazia era fugir. Gente, se você soubesse quantos lugares eu já morei, para quantas cidades eu já fui fugindo de mim, sabe como é que eu vou fugir de mim? Todo lugar que eu vou, eu tô lá, não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu já comecei tanta coisa na minha vida que ficou pela metade, tanta coisa. Trabalho, vou embora. Relações, eu vou embora. Muitas coisas, muitas. Eu já... Mas o que me trouxe até aqui foi a perda de mais uma pessoa na minha vida. Mas eu tenho certeza que se não fosse isso, eu não teria entendido qual é o meu sentido, qual é o meu propósito aqui. E acreditem vocês ou não, é ajudar quem está passando pela mesma coisa que eu. Muita gente vai rir, como tu vai ajudar alguém se tu não consegue te ajudar? Tá, gente, vocês podem acreditar que eu tá fazendo isso, gravando esse vídeo, é mais uma parte dessa ajuda, dessa pequena ajuda que eu posso dar para mim, identificando e assim, tendo humildade para mudar, porque é tão difícil, dói tanto a gente admitir que a gente está doente, dói tanto.
encontrei uma pessoa na minha vida que só sorria para mim. Só sorria, ela só sorriu. Sorriu. E das poucas vezes que eu vi ela triste ou de cara feia, foi eu quem coloquei aquela cara lá. E quem disse que eu entendia isso? Quem disse que eu entendo isso? Mas eu sei que vai ter serventia, eu sei. Se vocês quiserem colocar esse vídeo numa velocidade mais rápida, porque eu não sei nem editar ainda, eu vou ter que aprender a editar, eu vou fazer um canal para esse vídeo. Nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu nem tenho o canal pronto ainda, mas eu vou fazer, terminando isso aqui, é isso que eu vou fazer. Vou colocar lá. Eu espero que vocês compartilhem com os amigos, com quem vocês amam, porque vai ser importante para muita gente. E eu não quero nada. Eu não quero nada de vocês. Eu tenho a minha vida resolvida, entre aspas. Todo mundo passa trabalho, eu não sou rico. Eu não estou trabalhando no momento, estou no seguro-desemprego porque eu fiz uma cirurgia de uma hérnia e vai acabar esse valor. Então, o que eu espero aqui não é sucesso, não é fama, porque muita gente, né, quando fica famoso, a primeira coisa que ela quer, depois de ficar famosa, é ir para um lugar bem distante, sumir, para poder ter sua liberdade, né? E hoje eu tenho a minha liberdade, eu tenho até demais, eu fico sozinho até demais, eu passo horas, semanas, meses, anos sozinho. E por fazer isso, cada vez que eu quebro a cara, eu pego, junto as minhas coisas e vou embora. Vou embora para outra cidade, vou embora para outra vida, vou embora para outro trabalho. E nada nunca adiantou. Nunca adiantou. Então, gente, resumindo, eu queria dizer para vocês que qualquer transtorno, corrigindo, alguns transtornos têm cura. E hoje, às 4 horas da tarde, eu vou encontrar uma psicóloga que eu tive um encontro com ela há muitos anos atrás, que não serviu de nada eu fazer isso antes, porque eu não tinha coragem de falar e nem conseguia entender o que eu tenho dentro de mim. E tô louco por um diagnóstico que é um diagnóstico clínico para mim poder melhorar e fazer outros vídeos aqui para tentar esclarecer vocês que tudo tem sua razão. Tudo tem sua razão. E é tudo resultado. Não é falha, não é um problema, e sim é resultado daquilo que a gente viveu. Só que eu vivi tanta coisa no qual eu nem governava a minha vida ainda, e quando eu comecei a viver sozinho, nossa, eu me identificava, me achava a pessoa mais sábia do mundo. Ainda acho que eu sou inteligente, mas que inteligência é essa? Se eu não tenho ninguém aqui para dormir comigo toda noite, não tenho minha esposa, eu não tenho filho, e aí, coitadinho, não é coitadinho, eu não sou coitado. Coisa que eu não sou, é um coitado, muito pelo contrário. Não sou mesmo, não sou merecedor de pena. Muitas vezes eu convido minha família para vir aqui, convido minha mãe para vir, ela sempre tem alguma coisa para fazer, eu convido minhas irmãs para vir, principalmente minha irmã mais velha, que a gente tem uma ligação de mais anos, né? Não uma ligação maior, porque eu amo a minha irmã mais nova tanto quanto a mais velha. O nome delas é Luciane e Cauana. Não sei se eu deveria estar aqui expondo o nome delas, mas através de mim, quem me conhece, se alguém me conhecer, vai
saber quem são elas, e minha mãe Marisa, meu anjo. Eu entendo por que ela não vem aqui, por que eles não vêm aqui. Porque quem é que vai querer estar perto de uma pessoa que não consegue se enxergar? Quem é que vai querer estar perto de uma pessoa que está doente? Só que tem cura. Tem cura. Eu acho que eu tenho um transtorno impulsivo intermitente, porque eu me enquadro em 5 perguntas que se faz ali. E se tu tiver sim para todas, você tem. Eu não vou saber lembrar agora, quem quiser buscar, transtorno explosivo intermitente é o nome. Quem se enquadra em todas ou na maioria delas vai ter esse diagnóstico, e eu me enquadro em todas. Eu dei sim para todas. E isso foi ontem. Isso abriu minha cabeça para mim estar aqui hoje gravando esse vídeo, porque eu nunca consegui, eu sempre fui um cara envergonhado. Embora lá na escola, quando eu era pequeno, eu era meio que o orador da turma. Por ter uma boa leitura, uma boa dicção, a professora me chamava para ler os trabalhos, principalmente os meus trabalhos. Como eu disse antes, eu me considero uma pessoa inteligente, eu sempre escrevi muito bem. Nunca seja bom em português, muito pelo contrário, sempre foi uma parte ruim na minha escola, mas eu sempre fiz redações muito bem. Gente, eu tenho, começando naquela parte que eu disse que eu comecei e parei em várias coisas. Eu fiz tantas transições na minha vida, tantas coisas. Eu já fui office boy, já trabalhei em uma loja de informática durante 4 anos lá na minha adolescência, que foi um dos maiores tempos que eu trabalhei no mesmo lugar, que eu nunca consegui ficar muito tempo. Foram 4 anos lá. Depois de lá eu tive uma recicladora de cartucho de impressora. Meu ex-sócio faleceu num acidente de carro e eu acabei perdendo um pouco o rumo e deixei de fazer isso. Depois, é difícil de lembrar porque minha vida ficou meio vaga durante um tempo. Eu usava droga, eu não uso mais. Eu não uso mais. Eu usei cocaína quando eu era adolescente, até meus 21 anos. Eu fumei maconha dos meus 24 até os meus 44 anos, 20 anos consecutivos. Faz mais de mês que eu parei, e foi através dessa última pessoa que eu perdi. Ela não me pediu, mas foi através dela que eu enxerguei o quanto eu precisava parar. Não façam isso. Vai ter um monte de gente que vai rir, né? Ai, não faz isso. Cara, um dos maiores usuários que eu já conheci. Pois é. Mas não mais. Não mais. Eu nunca mais vou voltar. Ah, não diga nunca. Eu nunca mais vou voltar. Então, voltando às minhas profissões. Meu pai era marinheiro, marinha mercante. A minha mãe um dia falou para mim fazer o curso. E aí
eu fiz um concurso para fazer esse curso. Eram 12 vagas, aproximadamente 450 inscritos, mais de 50 por vaga, quase uma medicina, né? E por incrível que pareça, eu fiquei em 12º, gente, desses 450, em 12º. E aí eu fiquei de quarto suplente, né? No qual, se desistissem 4 pessoas, eu iria entrar, né? Como eram 8 vagas, eu fiquei em 12º. E desistiram, gente, desistiram 13 pessoas. Eu entrei nesse curso, através desse concurso, né? Foi ministrado pela Marinha Mercante. Passei, estudei, minha mãe me ajudou. Ficava sem carro para mim emprestar o carro dela para mim todos os dias fazer esse curso. Obrigado, minha mãe. Obrigado. Aí me formei, trabalhei alguns anos. Custei a conseguir meu primeiro emprego. Fiquei 1 ano batendo cabeça por aí, atrás de trabalho, mas consegui. Trabalhei em ferryboat, trabalhei em draga, trabalhei em rebocador, trabalhei em lancha. Inúmeros trabalhos, todos um pouquinho. Meses em um, 2 anos em outro, 4 anos em outro. Só que eu sempre sofria muito quando eu estava longe, quando eu estava no mar. Sentia muita solidão, porque eu sabia que eu ia voltar para casa e não tinha ninguém, porque todas as minhas relações eu joguei fora. Então sempre sofri muito lá. Eu quis fazer uma outra transição de carreira, fiz uma faculdade de educação física, estando trabalhando embarcado, fiz uma faculdade EAD, semipresencial, porque eu não conseguiria fazer uma faculdade presencial devido ao meu trabalho. Me formei em educação física. Também comecei a trabalhar, mas como todas as outras profissões eu deixei de lado. Não deixei de lado, simplesmente não consegui ficar muito tempo trabalhando naquele local específico. Fé. Isso eu ganhei dessa última pessoa que eu tive na minha vida. Obrigado. Então é isso, gente. Eu queria só compartilhar um pouco e dizer para quem está se sentindo sozinho que, cara, vai atrás de ajuda. Não fica batendo o pé assim como eu bati um monte de vezes dizendo que não, que estava tudo bem, que isso é normal, eu sou assim mesmo. Não é normal. Sabe o que é normal? Normal é o amor de Deus. Esse é o normal. É o que a gente precisa, porque foi através dele que eu vim dar esse testemunho hoje. Através de um livro, um parágrafo que eu li, que, com licença, eu vou ler para vocês, porque aí vocês vão entender o porquê que eu cheguei até aqui. Diz assim: não tenha dúvidas, Deus também pode fazer isso na sua vida. Essa dor, isso que é falar, está falando da dor, né, da solidão. Não tenha dúvidas, Deus também pode fazer isso na sua vida. Você pode estar passando por uma dificuldade hoje que produzirá um testemunho, esse é meu testemunho, para a edificação de outras pessoas.
Fique atento como Deus tem agido e cuidado da sua vida para que você possa receber o que vem dele e oferecer ao que estão ao seu redor. Em Deus é possível transformar sua maior dor em seu maior testemunho. Esse é meu testemunho. Vamos atrás de ajuda antes que seja tarde. Na verdade, o tarde é só quando a gente vai embora dessa para uma melhor, né? Porque enquanto a gente estiver aqui, nunca é tarde. Nunca é tarde. E eu faço aqui uma promessa para vocês, que eu ainda vou gravar outro vídeo contando minha nova história de vida. Porque vai ter. Minha vida vai mudar e vai ser através daqui, vai ser através desse testemunho, vai ser ajudando quem está precisando assim como eu estou precisando. Eu estou precisando demais disso. Então, as coisas vão melhorar. E quando tu estiver sozinho, quando tu estiver com dor, só te digo uma coisa. Só tem uma coisa que acalma a gente. É rezar. É rezar. Quando a gente reza, só o fato de juntar as mãos, isso veio através de leitura que eu tenho feito. Eu li 2 livros em 2 semanas, aí, 3 semanas, e eu nunca tive o hábito da leitura. E esses livros estão me ajudando demais, me ajudaram demais para chegar até aqui. E quando a gente reza, só o fato de unir as mãos e começar a clamar, a gente ativa o córtex pré-frontal, ele aumenta o fluxo sanguíneo em 7 ml por minuto. Pode não parecer nada, mas é um aumento. E isso ativa nossas emoções, nosso sentimento de gratidão, amplia nossa visão. E é muito bom, gente. Façam isso. Façam isso. Toda vez que doer, ajoelha, reza, pede a Deus, assim como eu estou pedindo a Ele, força e clareza para mim gravar esse vídeo. E tentar ajudar as pessoas, porque tem muita gente que precisa, tanto quanto eu. Eu preciso, eu só sei identificar em mim. Eu sou a pessoa que mais precisa aqui, nesse momento, para mim, eu estou precisando. Porque sou eu que importo para mim, em primeiro lugar, depois os outros, depois todo o resto. E vai ter solução, tem solução, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenha trazido algum conforto, algum início ali, dado pelo menos um start para a gente conseguir juntos, porque assim eu conto com cada pessoa que consiga ver esse vídeo, que vá até o fim junto comigo, que acha importante. Alguns vão parar no início, alguns vão chegar até aqui e vão ter sede de mais e mais. Então assim, ó, vamos começar a ler, assim como eu comecei, ser grato, tratar bem nossa família, honrar pai e mãe, e a pessoa que escolher estar ao seu lado, porque quem escolhe estar do teu lado como parceira, como parceiro, isso é uma escolha. E, cara, isso é tão... A gente tem que honrar essa pessoa. Honrar, porque não é fácil a gente escolher estar perto de alguém que entrou na nossa vida por um acaso de Deus. Porque é por acaso de Deus, e mesmo assim não é fácil. Porque muitos não
não entendem Deus, né? Não entendem que Ele está lá cuidando da gente, que dirá entender outra pessoa, né? Então tá, minha gente. Eu espero que tenha ajudado alguém assim como tá me ajudando. Tá bem? Tenham fé. As coisas vão melhorar. Um abraço. Fica com Deus, pessoal.